Uma revisão rápida aqui de sistema reprodutor masculino. Quando entramos aqui, a gente vai ver o alvo das nossas aulas, tá? Então, vamos para o testículo. Olhando para o testículo, vamos dar um zoom out aqui, né? Olhar para a parte mais externa do testículo. O testículo ele é envolto, né, por algumas túnicas. Externamente tem pele, musculatura, túnica vascular e túnica adventícia mais interna. Quando a gente olha aqui a túnica adventícia, ela tende a adentrar no testículo, dividir o testículo em vários lóbulos, ó, vários segmentos. E esses espaços aqui entre esses lóbulos são os septos, de tecido conjuntivo. Então, enfatiza-se aqui a túnica albugínea, né, que é esse tecido conectivo, né, esse tecido conjuntivo, que funciona como uma cápsula aí, né? E ela vai adentrando e formando esses lóbulos que eu tinha pontuado para vocês. Integrando aí, ela integra, né, estes septos. E quando a gente olha para cada um desses lóbulos, vamos ver várias estruturas tubulares que são chamadas de túbulos seminíferos. Os túbulos seminíferos, eles são estruturas, né, como o próprio nome está dizendo, tubulares, que integram estes lóbulos. E entre eles, né, temos o estroma, né, um tecido, né, conjuntivo, onde poderemos encontrar as células intersticiais, que são células de Leydig, né? Essas células produzem testosterona. Quando olhamos aí para um túbulo seminífero, podemos ver dois grupos de células. Se a gente entrar mais um pouquinho aqui e aproximar, a gente vai ver grupos de células diferentes. Células que são chamadas de Sertoli e células que são chamadas de espermatogênicas. Vejam que tem células, né? É um epitélio estratificado aqui, né? Células bem próximas. Essas duas linhagens de células vão estar aí e integrar esse epitélio do túbulo seminífero. Células mais periféricas, com o núcleo mais claro, a gente chama de células Sertoli. São células que vão dar suporte às células espermatogênicas, nutrir, conduzir essas células para o lúmen, quando o espermatozoide for direcionado para lá, reabsorver citoplasma, né? Proteger essas células, conduzir essas células, enfim, ela tem um papel importante, inclusive, entre elas, elas são unidas, né, por junções, e essas junções permitem que essas células formem uma barreira, né, hematotesticular, como aqui está dizendo. Estas células formam um compartimento, né, separando o que está no lúmen para o que está na parte mais basal. Quando clicamos nela aqui, a gente pode redirecionar para outra região, né, em que a gente consegue ver algumas células de Sertoli um pouquinho, vamos focar nessa aqui, ó, um pouquinho mais bonita, ó, com um núcleo bem mais claro. Do lado dela, na periferia também, podemos encontrar as células espermatogônias, com núcleos menores, comparadas dela, e mais escuros. Essas células, elas passam por divisão, crescem, aliás, elas passam por divisão, formam outras espermatogônias. Algumas delas vão crescer e formar os espermatócitos. O espermatócito primário é o que deriva da espermatogônia. O espermatócito primário, ele vai sofrer meiose 1 e forma os espermatócitos secundários. Várias dessas células menorzinhas aqui. Os espermatócitos secundários sofrem meiose 2 e vão formar as espermátides que estão mais próximas do lúmen. Essas espermátides, elas vão poder se dividir, aliás, se diferenciar, desculpa, se diferenciar em espermatozoides. Esse processo de diferenciação vai formar as características típicas do espermatozoide, como capuz acrossômico, redirecionamento das mitocôndrias para a peça intermediária, perda de citoplasma que será reabsorvido pelas as células de Sertoli e formação do flagelo, né? Então, aqui está em processo de formação dos espermatozoides. Nessa região mais próxima do lúmen, vocês podem visualizar as espermátides, tá? Para apontar espermatozoides, vocês podem apontar lá no epidídimo, que é o próximo que a gente vai visualizar, tá? Então, essas são as células que podem ser encontradas aqui no túbulo seminífero. Essas células mais achatadinhas aqui são células mioides. Os núcleos eles são achatados e eles envolvem aí a periferia do túbulo seminífero. Essas células elas são importantes também, né, para gerar contração e movimentar mais, né, esses espermatozoides, que vão estar se locomovendo no líquido que está aqui presente no lume, né? Inclusive, esse líquido é formado
produzido aí pelas células Sertoli. Vamos reduzir, né? O ponto maior é no testículo, mas vamos olhar agora aqui para o epidídimo, localizado posteriormente e superior ao testículo. Quando se olha aí para o epidídimo, né? Conseguimos observar. Olha, deixa eu mostrar a célula de Leydig aqui que ele aponta também, para vocês verem com mais beleza, né? Deixa eu ver se a internet vai me ajudar. Aqui vocês conseguem ver nos intervalos, né? Um túbulo seminífero aqui e as células de Leydig aqui presentes. Vamos apontar no outro aqui, para ele fortalecer. Aqui a gente vê também, tá? No intestício, elas são células intersticiais, ok? Pronto. Agora a gente saiu aqui da região do testículo, fomos para a região do epidídimo. Quando a gente aumenta aqui neste tecido, vamos aumentar aqui e visualizar, né? O testículo também ele vai ser uma série de túbulos, né? Meio que novelados aí, contorcidos. No lúmen, consegue observar aqui o espermatozoide, voltado para o lúmen, revestindo o lúmen, o tecido epitelial. É um epitélio pseudoestratificado colunar, que apresenta no domínio apical estereocílios. Tá? Esses estereocílios eles contribuem para o amadurecimento do espermatozoide também. Após o epitélio, né, observa-se aqui um tecido conjuntivo e mais externo, tecido muscular liso. Se a gente der um zoom um pouquinho mais perto aqui, vocês conseguem ver com mais ênfase os estereocílios e observam os núcleos em posições diferentes em relação a justificando, né, o fato dele ser pseudoestratificado. Daí, os espermatozoides, eles saem, né, do epidídimo. A contração muscular, né, que envolve aí o epidídimo favorece essa saída. Então, ele vai em direção ao ducto deferente. Quando a gente olha o ducto deferente, ele tem três regiões. A primeira região, mais próxima do lúmen, é a mucosa, a intermediária é a muscular e a última é a serosa. Quando olhamos mais de perto, a gente consegue ver o lúmen sendo envolto aí pelo tecido epitelial, que é o mesmo do epidídimo, pseudoestratificado colunar e tem estereocílios também. Se olharmos mais de perto, observamos os estereocílios e a desorganização dos seus núcleos que justifica a sua classificação, né? Classificação desse epitélio. Quando olhamos para a camada muscular, observamos posições de células diferentes, porque tem três camadas de células musculares. Isso eu não vou pedir na prática para vocês, só para identificar a camada muscular. Então, tem uma longitudinal interna, circular média e longitudinal externa. E a última camada depois da muscular é a camada serosa com tecido conjuntivo. E para finalizar, temos aí o pênis, né? No pênis observa-se um corpo esponjoso mais ventral, dois corpos cavernosos mais dorsal. Os corpos, né, esponjoso e cavernoso, eles são envoltos pela túnica albuginea, que é a mesma nomenclatura que vocês viram lá no testículo. É tecido conjuntivo. Então, envolvendo o corpo esponjoso e envolvendo os corpos cavernosos. Essa túnica albuginea, né, esse tecido conjuntivo, ele vai estar, de fato, fazendo essa conexão. É um tecido irregular conectivo, né, que circunda esses corpos eréteis, que são tanto do cavernoso quanto do esponjoso. Observando aqui nos corpos cavernosos, né, com mais ênfase, a gente consegue ver trabéculas, né, dentro desses espaços, dessas paredes. Observamos também tecido muscular e vasos sanguíneos. Aqui tem uma artéria central. Dessa artéria pode derivar artérias helicinas. E essa vascularização é importante justamente para a ereção. Quando olhamos aí o corpo esponjoso envolve, é um tecido erétil também que envolve a uretra esponjosa. Na uretra, observamos com mais ênfase aqui a uretra, né? Aqui é o lúmen da uretra, integrada aí por um epitélio também pseudoestratificado. Veja a desorganização dos seus núcleos, tá? Então, basicamente, a gente consegue ver essas estruturas aí no pênis e dar suporte para que vocês possam, né, revisar para a prova prática. Bons estudos, pessoal.